Bem-vindo ao UmbandaCast, seu videocast de espiritualidade, conhecimento e vivência na Umbanda e no Candomblé. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com a médium consagrada Vanessa, médium da tenda umbandista Pai Malaquias, do bairro Barracão, em São Gonçalo. Fique com a gente que a conversa já vai começar. Ambiente externo, com bastante vegetação ao fundo. O céu é azul com algumas nuvens brancas. Há duas mulheres sentadas lado a lado, utilizando microfones de lapela preso à roupa. À esquerda, uma mulher de cabelo curto e grisalho, utilizando blusa branca, calça branca, óculos e guias no pescoço. À direita, uma mulher de cabelo longo e preto, utilizando macacão verde e blusa branca. Bem-vindo ao UmbandaCast. Esse é um espaço onde a gente pode conversar um pouquinho mais sobre espiritualidade e conhecer um pouco mais sobre a Umbanda. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Vanessa, sou médium umbandista e trabalho na casa Tenda Umbandista de Pai Malaquias. Vanessa. Eu queria começar essa nossa conversa te perguntando como é que foi essa inicialização para você na Umbanda, como é que você conheceu a religião, qual foi essa primeira experiência que você teve que fez você acreditar que esse era o seu caminho espiritual? A minha chegada na Umbanda, como algumas pessoas, né, costumam dizer, ou você vai pela dor ou pelo amor. E digamos que eu fui pela dor. Eu fui através, pedindo, no caso, né, procurando socorro para minha irmã, que estava muito doente. E daí eu cheguei, né, onde eu trabalhava, um dos donos, né, no caso, que trabalhavam lá onde, né, ele me falou assim, me viu um dia, né, muito triste, e falou assim: minha filha, o que está acontecendo? Eu não era muito de falar, né, e tal. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Aí eu me abri para ele naquele dia, falei que a minha irmã estava muito doente, que nós já havíamos levado ela em vários médicos, feito exames e tal, e ninguém conseguia descobrir o que era, e ela tinha acabado de dar à luz ao meu sobrinho, e até cogitaram a possibilidade de uma depressão pós-parto e tal, tudo mais, mas as dores que ela tinha eram tão intensas que ela não conseguia amamentar, não estava conseguindo se alimentar, enfim, resumindo a situação, ele falou assim: já que vocês já procuraram a medicina, né, os médicos e tudo mais, ninguém consegue explicar. Eu era católica na época. Aí ele falou para mim: por que você não tenta uma outra via, né? Aí ele falou do terreiro, né, que ele era e tal. Aí eu pensei, falei, tá bom. Aí fui. E lá chegando, fui muito bem recebida, totalmente o contrário do que eu acreditava, porque para mim, né, vindo, né, da religião católica, e eu era catequista, né, eu era da Legião de Maria, então eu era legionária. Então você era uma pessoa assídua mesmo na religião? Totalmente, eu ativa, vivia, né, o catolicismo, sabe? Assim, quando eu não estava trabalhando, até isso foi quando eu tinha mais ou menos os meus 18 anos, tá? Antes dos meus 18 anos, eu vivia a igreja de domingo a domingo. Era o catolicismo, a igreja de Santana. E aí depois, logo, né, que eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego aos 18 anos, enfim. Aí minha irmã, né, enfim. Aí aconteceu isso tudo, eu fui. E lá eu fui recebida por entidades que eu achava que eram, né, coisas muito ruins, e na verdade eu fui recebida com muito amor e tal. Falavam de caridade, né, falavam de amor, falavam de perdão. E daí fizeram um trabalho, né, que lá eles chamavam, né, de trabalho, que nada mais era do que trabalhar as energias ali que poderiam estar em volta da minha irmã, atrapalhando a minha irmã, alguma energia densa, alguma energia negativa. Fizeram isso e a minha irmã melhorou na mesma hora. Ela não conseguia comer, já tinha um tempo, ela não conseguia amamentar meu sobrinho, ela não conseguia fazer nada. E a minha mãe me ligou, minha mãe não sabia onde eu estava, onde eu tinha ido, eu não falei nada. Eu saí depois do trabalho e fui para lá. E a minha mãe depois entrou em contato comigo através de uma amiga que estava comigo, falou: onde a Vanessa está? Avisa ela que a Janaína, é o nome da minha irmã, está sentada na cama comendo e acabou de amamentar o Renan. Aí eu, né, desabei ali, agradeci muito a Deus. E foi assim que eu iniciei. Você já iniciou com uma experiência Foi assim que eu conheci a gigantesca. Umbanda.
E como é que foi esse processo para você descobrir essa mediunidade? Você disse que é médium da casa, né? Como é que isso que você saiu de uma pessoa que você saiu de uma pessoa que era católica assídua, e aí você teve uma experiência extraordinária dentro da Umbanda, Sim. né? Que inclusive eu fui nessa casa, fui muito bem recebida. Lá é um espaço de muito amor, assim, quando você entra, uma coisa que a gente sente muito é que as pessoas amam estar ali, amam, é um ambiente de muito amor, de muito carinho. Você entra, você não tem vontade de sair, é maravilhoso. Como é que foi esse processo de sair do catolicismo, entro na Umbanda e agora sou médium da casa? Nossa, foi um processo, assim, a princípio de negação e de não acreditar, porque eu queria agradecer muito aquela casa, sabe? E todos ali que me acolheram, né, e que ajudaram. Então, qual foi a forma que eu encontrei de ajudar? Eles tinham uma cantina e dificilmente tinha alguém, porque as pessoas incorporavam, estava ali, então, né, era difícil de ter alguém disponível direto para ficar na cantina. Então, eu me ofereci. Falei, vou me oferecer. Me ofereci e passei a ficar na cantina, não sentia nada, né? Até então. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei a sentir tremores, né, a sentir arrepios, né, a sentir algumas coisas assim, mas eu ficava quieta na minha, falei, eu não sou médium e tal, não tenho nada. Resumindo a situação, uma vez me passaram uma defumação para fazer na minha casa, e onde nós morávamos, meus avós compraram a primeira casa e os filhos foram fazendo as outras, e eu, minha mãe e minhas irmãs morávamos na última casa. Eu fiz a defumação lá em cima e desci, né, para despachar as cinzas e tal do defumador. Quando eu subi, minha avó estava na primeira casa, que era onde ela morava, sentada no banquinho. Minha avó era médium, kardecista, só que ela não frequentava o kardecismo, ela só frequentou o kardecismo um pouco na adolescência dela e depois nunca mais. Só que minha avó era médium de ver, ela tinha o dom da visão, e ela via muita coisa, só que ela ficava calada na dela, e ela não gostava, enfim. Aí, eu subindo, minha avó falou assim, Vanessa, lá onde você vai, pergunta quem é Beltrano, fulano, ciclano. Eu falei, por que, vó? Eles estão cada um do seu lado e um atrás de você e te ajudaram a fazer a defumação e são os seus guias. Eu falei, vó, não tem isso não. A gente acha que nunca vai vir na gente, né? Que a gente vó, nunca vai acontecer. Pra lá, não tem isso não. Enfim, aí fui, né, para casa. Aí lá na casa eu conversei, né, com o responsável, falei com ele. Na época era o pai Germano, né? Conversei com ele. Aí ele me explicou, né? Não, você é médium. Eu falei assim, não sou, não tenho isso não e tal. E até que um dia, né? Eu realmente senti uma vibração muito forte. E o senhor Nelson, que era o dirigente da casa, o pai da mãe Nilce, atual, né, dirigente e mãe da casa, ele me levou para dentro do terreiro e começou a trabalhar ali comigo, mas dizendo, né, para a entidade que estava ali para ter paciência comigo, porque era a primeira vez, eu não estava acostumada com aquela energia. Todo um cuidado que ele teve, né? Isso, aí ele pediu, né, para ter uma leme, para ir aos poucos e tal, até eu me adaptar e me acostumar. Aí dali eu passei a botar a roupa, né, e em vez de ficar só na cantina, aí já entrei e comecei o desenvolvimento. Se você pudesse explicar para alguém que não conhece a Umbanda o que seria a incorporação, como é que você explicaria? Eu explicaria de uma maneira assim bem... De uma maneira que eu entenda, vamos lá, de uma maneira que eu consiga entender. É como se você fosse uma marionete e alguém tivesse ali te, sabe, mexendo, usando, né, ali a sua boca. E aí, no caso, quem usaria, né, o meu corpo são as entidades. Exato. E aí, as entidades, elas vêm para a Terra com alguma missão? Qual é a missão? Qual é... Como é que eu posso dizer? Qual é o objetivo delas, das entidades, de virem até os terreiros e trabalharem dentro desses corpos ali no barracão? Então, como todos nós, né, temos eu não acho nem que seja a missão, mas o compromisso, né? A gente assume um compromisso para a gente poder galgar aí um degrauzinho na evolução, né? Então, eles vêm nos terreiros, né, se prestam a fazer esse trabalho
para poder nos auxiliar, né? Auxiliar nós humanos, né, que estamos aqui ainda nesse planeta, dando um conselho, nos orientando em como que a gente pode fazer melhor uma coisa hoje do que ontem, né? Mas não de forma impondo, sabe, falando como a gente deva fazer, mas tentando abrir os nossos olhos, né, também para que a gente perceba que a gente não é só isso, carne, que nós não somos humanos, nós somos espíritos que estamos apenas numa vestimenta humana, né, num corpo, e que é mais além, né, tem mais além. E dentro da Umbanda, o que eu aprendi muito, também o que eu me apaixonei também pela Umbanda foi quando eu cheguei na Umbanda, uma entidade de Umbanda falou para mim: você não precisa esquecer tudo que você aprendeu na igreja. Dentro da Umbanda eu continuei rezando o terço, dentro da Umbanda eu continuei fazendo rosário, sabe? Dentro da Umbanda eu continuei com as mesmas coisas que eu fazia, as mesmas preces, as mesmas orações na igreja. Então, assim, a Umbanda ela só vai agregando, né? Existe esse vínculo da Igreja Católica com a Umbanda de alguma maneira? Ah, sim, traz. A Umbanda é um misto, né? Então traz, sim. Tem muito da religião católica também. Você acha que você se encontrou mais dentro da religião, da Umbanda, do que todo esse período que você passou dentro da Igreja Católica? O que eu achei dentro da Umbanda é que eu não encontrei muito aquela coisa do o Deus que pune o tempo inteiro, sabe? O Deus que castiga, você é pecador o tempo inteiro, você é degradado, filho de Eva, enfim, essas coisas, né? Então, acho que o que eu mais me identifiquei com a Umbanda foi nessa questão de me sentir realmente amada, sem ser julgada, sem ser condenada, já bem antes de ter cometido qualquer coisa, porque se eu, né, enfim. Mas também não desmerecendo o meu berço, que é o catolicismo, sabe? Sim. Mas eu me apaixonei por Umbanda porque me acolheu de uma forma, sabe? E é engraçado que quando a gente conhece, eu sou uma pessoa que eu não tinha contato com a religião, né? Eu sou cristã desde muito pequena, e aí eu vim conhecer a religião agora, assim. E quando eu fui com os meninos visitar terreiros, é completamente diferente de tudo que a gente consegue imaginar, assim, eu acho, porque você fora tem uma imagem tão negativa, Sim. e aí quando você entra no espaço, Sim. você fica assim, mas não foi isso aqui que me venderam lá fora. Entende? Exatamente, entendo. Então eu acho que assim, as religiões, elas precisam, você precisa conhecê-las, né, antes de criar preconceitos. E aí dentro dessa religião da Umbanda, você já teve alguma dificuldade, assim, que você pensa, essa foi foi a maior barreira que eu tive que transpassar aqui dentro? Todos os dias. Todos os dias? Dá um exemplo para mim. Ser médio de incorporação. Qual é essa dificuldade da mediunidade? Porque eu, como a grande maioria dos médios de incorporação hoje, somos conscientes. Hoje é muito raro você ver um médio de incorporação que não seja consciente. Caramba, então você pega essa carga também para si. Sim, e a gente está ali e não pode deixar a gente interferir, né? No momento que a gente dá a cabeça, né, para o guia poder trabalhar, a gente está escutando, está vendo, sabe? Então a gente não pode, em momento algum, interferir no atendimento e desequilibrar em nada. Por exemplo, se eu ficar com medo, sei lá, de repente ele está atendendo alguém e eu ficar com medo de alguma coisa que veio, né, para eu poder falar para a pessoa. Se eu sentir um medo, se eu sentir uma ansiedade, isso tudo pode desequilibrar ali a incorporação. E em vez do guia estar falando, eu vou estar falando. A Vanessa e não a entidade. Isso atrapalha. Isso exige um equilíbrio Sim. Absurdo, né? Sim. Como é que a gente encontra esse equilíbrio de não sou mais eu, Vanessa, preciso só que o meu corpo seja a casca para essa entidade vir e falar? Então, cada um tem um conceito, né? Sim. Eu, Vanessa, eu percebi para mim é dessa forma. Eu entendo que como todos nós somos energias, e isso não é só religião, a ciência explica isso,
né? Tá aí a física, enfim, né? Toda a ciência ela explica que tudo, né, no planeta é energia. Então eu percebo que para eu me conectar de uma forma mais fluida com as entidades, eu tenho que estar equilibrada. Como que eu, Vanessa, vou estar equilibrada? Eu consigo estar equilibrada se eu, na semana que antecede a gira, eu passar a fazer banhos de equilíbrio, eu passar a já me policiar em relação aos meus pensamentos, para poder ir já ficando com o meu meio ali áurico e das minhas energias ao meu redor de uma forma mais equilibrada e não tão densa, para quando ali na hora da incorporação no terreiro, essa entidade conseguir acoplar de uma forma mais fácil no meu campo, sabe? O campo da entidade vai acoplar junto ao meu. E aí eu consigo estar mais equilibrada com a minha mente também mais tranquila, e assim eu deixo fluir. Eu acho que essa parte de equilíbrio, independente de para quem é da Umbanda, acho que interessa muito a gente. E a gente precisa, a gente vai atrás desse equilíbrio, acho que a vida toda. Existe alguma prática dentro da Umbanda que alguém que não segue a religião, ela pode trazer para si, para tentar ter esse equilíbrio? Por exemplo, tem algum banho que a gente pode fazer, tem alguma reza que a gente pode fazer, ou não, eu só consigo ter esse equilíbrio se eu estiver dentro da religião? Então, eu acredito fielmente que nós somos capazes de tudo, independente de qualquer religião. Que nós não dependemos de religião nenhuma para conseguirmos o equilíbrio, para conseguirmos nos curar também. Mas eu não vou falar de banho, porque banho é uma coisa muito pessoal, sabe? Eu não sei exatamente, eu posso falar um banho aqui, a pessoa vai tomar, só que naquele dia, naquele exato Não é pra momento, o campo ela. dela, isso, não está receptivo àquele banho. Entendi. Mas muito melhor do que isso, e se a gente fizer, claro, é a oração, a conexão, o seu contato com o Criador, sabe? Com o que você acredita, né? E parar, respirar, né, de forma leve, focar exatamente, não precisa nem muito, foca em você, na sua respiração, no seu corpo, uma forma muito simples que às vezes eu faço, e até falo às vezes, até para minha irmã que tem problema de ansiedade, falei, ó, respira, calma, foca na sua barriga, vê o movimento que a sua barriga está fazendo na hora que você respira, não respira nem muito rápido, nem devagar, nem intenso, nem... só fica um pouquinho focando nessa respiração, e aí você vai começar a vir para si, e nesse momento você faz a sua oração, enfim. Eu acho isso muito interessante, porque eu vejo essa particularidade de que você tem esse acesso com o divino de uma maneira mais fácil do que a gente imagina, isso, não é? exato. E as pessoas acham que é muito difícil você ter essa conexão com o divino, e eles ficam, mas é uma coisa fácil. O problema é que a gente está o tempo inteiro nessa correria do dia a dia. É difícil parar. A gente já dorme pensando no que vai fazer no dia seguinte. E quando a gente dorme, às vezes a gente acorda de madrugada e a mente está ali trabalhando. Quando a gente dorme, né? Que tem o negócio da insônia que pega também quando a gente está com a mente cheia. Aí já acorda como, sabe? Nem deu um bom dia, nem abriu o olho direito, já está pensando nas coisas, e vai fazendo, e vai fazendo. Então, você está no turbilhão de energias ali e não parou para se perceber, né? Para perceber o seu entorno, ao seu redor. Olha quanta gente que vem aqui onde nós estamos, caminha e passa para lá e para cá, às vezes trazem os filhos, mas não para sentir uma brisa, sabe? Na sua pele, entende? Não para absorver isso nos seus poros, sabe? Na sua narina, né? Enfim, o seu nariz, seu pulmão se enchendo. Gente, é tão simples. Aí fala, ai, que coisa boba. Mas é isso. São nas coisas mais simples que você consegue sentir o divino, né? Agora, uma curiosidade minha, que eu sou a fofoqueira da casa, né? Eu, quando entrei na casa de vocês, o que eu percebi, acho que não só lá, mas em outros lugares que eu fui, eu percebi que a comunhão, a comunidade, né? A ideia de comunidade dentro dessas casas que trabalham com espiritualidade, elas são visível, você não precisa falar sobre, é muito visível. Você vê que são irmãos que se cuidam, e aí se você vai na cozinha, tem um monte de gente na cozinha fazendo alguma coisa, então tem sempre alguém limpando, tem sempre alguém... Como é que é criar essa unidade?
né? Porque Não deve é ser muito fácil. difícil. Porque dentro de casa, se você tem irmão, você sabe que ficar É, unido é muito difícil, é, por mais que você é, tenha convivido com a pessoa a vida inteira. Como é é. que consegue fazer isso? Criar essa comunidade onde todo mundo tente viver essa unidade, né? Então, não é nada fácil, é difícil. A gente briga também, tem os nossos desentendimentos, sim, né, as nossas desavenças, mas quando alguém precisa estar ali, né, todo mundo É chega, família, né? mas é o amor mesmo pela fé, sabe? É aquela coisa também, né? Não adianta a gente vivenciar o que a gente pratica, né? No caso, o que a gente vê ali as entidades fazendo, né? Não adianta só, ainda mais como nós somos médios de incorporação, a gente tem a oportunidade de aprender, né? Enquanto a entidade está ali falando com o consulente, eu estou aprendendo, né? Com o que ele está falando ali. Serve muita coisa para mim, entende? Porque a gente não é todo mundo diferente, né? Muitas coisas a gente vive parecido. Então, se a gente não pegar e viver também o que a entidade fala, né? Ó, tem que respeitar. Ah, o outro falou isso, mas o outro às vezes estava num momento que não é legal, né? Então vamos procurar entender. Enfim, é difícil, mas a gente consegue. Vanessa, me diz para mim se você já teve alguma experiência como médium que foi muito significativa para você. Gente, é porque tem É que tantas você falou que é médium experiências. consciente, né? Então, Sim, tem alguma memória que você tem que é marcante desse momento como médium? é porque tem tantas. Agora, lembrar de uma assim específica, ainda mais eu que eu sou ruim de memória, sou médico consciente, mas ó, fazendo, né, se não me perguntar as coisas que aconteceram exatamente no momento, eu não Você lembro. não E lembra? muitas coisas assim vão fugindo, sabe? Depois no dia seguinte já vai apagando e tal, enfim. Mas eu posso contar uma coisa pessoal minha, Claro. que não foi nem entidade minha, né? Nessa casa que eu cheguei, no terreiro, tinha uma entidade lá, seu Sete, e ele, Exu, né? E ele me viu, ele falou assim, olha, eu tô, uma vez, uma consulta com ele, né? Eu tava só em desenvolvimento, aí ele falou assim, você vai ter um filho, eu te vejo com um filho. Eu falei assim, eu? Não, não vou, porque eu tenho problemas para engravidar, né? Então, assim, eu até pensava, né, futuramente, né, ter um filho, mas adotar, né, fazer adoção. Isso eu era bem nova, né? Eu sou chorona, tá? Você não liga, não. Você tá falando, eu tô aqui. Isso eu era bem nova, né, bem nova. Meu desejo sempre foi ser mãe, mas eu tinha essa questão, né, de não poder engravidar. Aí eu falei assim, pô, acho meio complicado, né, mas tudo bem, deixei pra lá, esqueci. Aí passaram-se os anos, aí tô eu hoje aí com meu filho, graças a Deus. É incrível, né? Eu tô aqui, me emocionei porque um dos maiores sonhos da minha vida, assim, é ser É, mãe, né? E eu recebi esse presente de ter engravidado. Eu não levei a gestação até o final, mas foi um presente que eu ganhei. É o que eu falo, eu sou cristã desde sempre. A gente tá falando de experiências, né? A entrevista com ela, tô eu aqui contando minha vida já. Eu tive uma experiência com um herê na minha casa. Ele veio, entrou e ele falou pra mim assim: tô te dando um presente. E eu não. Eu sempre tive problema para engravidar, fiquei 8 anos tentando, não consegui, né? E aí alguém disse pra mim assim: presente de herê é criança. Eu falei: gente, criança nada, gente, eu nem engravido. Que criança! Um mês depois eu descobri que tava grávida, enfim, não sabia, tava fazendo várias coisas, ensaiando, fazendo várias coisas mirabolantes. Mas é muito engraçado que é exatamente o que você diz, quando você se acalma, você abre espaço para a espiritualidade exato. trabalhar, né, em você. É, quando a gente fala já que a gente está falando sobre esse equilíbrio, né, sobre como a espiritualidade ela traz esse equilíbrio para a gente, você viu mudança nas suas características como pessoa Sim, dentro da religião? Conta pra gente um sim, pouquinho disso aí. sim. Não só eu, como minha família também, né? Porque eu antes, né, eu era intolerante, impaciente demais, né? É difícil de conseguir enxergar
que o outro está num momento diferente do meu e por isso ele tem a opinião dele e por isso às vezes ele fez tal coisa. Entendi. Enfim, são N coisas, sabe? Você acha que todo esse trabalho de incorporação também, além de... Porque eu vejo que na casa de vocês dão consultas, né? Isso. Essas incorporações, elas ajudam também o médium ou elas são só da entidade para quem elas estão falando ou dando a consulta? Como é que funciona essa relação da incorporação com o médium? Porque assim, você estava falando que as entidades elas vêm para se evoluir, para dar alguns conselhos, mostrar quais são os caminhos que você tem. Mas como é que é isso para o médium, essa evolução para vocês? Para mim, quem é mais ajudado somos nós, médium. Para mim, nós somos os que mais precisamos. Porque assim, eu não vejo o médium como a mediunidade como um dom, tá? A mediunidade, para mim, ela é um fato, né? E assim, ela é inerente, né? Ela faz parte, né, da gente, de nós. E o fato de eu ser médium e trabalhar e ter pego nesse compromisso de me trabalhar dentro de um terreiro, isso só mostra que eu tenho mais coisas para aprender ainda do que os outros. Bem mais coisas, sabe? Que aprender, bem mais coisas que meditar, que pensar. Porque eu tenho a oportunidade ali no momento que, como eu te falei, de aprender. Entende? Quando a entidade está consultando a pessoa, eu estou aprendendo o tempo inteiro. E às vezes a pessoa passa por uma situação que eu passei parecida, ou então eu ainda irei passar, ou não, eu simplesmente estou olhando aquilo ali, e às vezes eu incorporada, eu falo assim, caramba, que isso? Nossa, isso tudo, sabe? Às vezes me dá vontade de, né? Mas a gente tem que deixar fluir. Mas, né, no momento assim, às vezes eu falo, nossa, e a entidade com toda a paciência dela, com toda a calma, né, todo amor, dá todo o conselho, coisa que eu não saberia dizer, não saberia falar. Porque eu não sei o que aquela pessoa está vivendo, mas parece naquele momento ali que eu sei, que eu sinto, sabe? Eu sinto a dor daquela pessoa no momento, sabe? Eu sinto a angústia dela. Isso aumenta também a empatia, né? Exatamente. É isso aí. Eu acho que empatia também traz essa mudança de como é que você lida com outras pessoas, enfim, é incrível o quanto a espiritualidade também ajuda dentro do nosso dia a dia. Também, verdade. É incrível. E assim, quando a gente está falando como a gente está falando sobre religiões, né? Você disse pra gente que começou como católica, migrou para Umbanda. Mas você já teve contato com outras religiões, como o Candomblé? Como é que você se sentiu nessas outras casas? Assim? Eu senti visitando amigos, sabe? Realmente eu senti visitando parentes. Não tem? Quando você vai na casa de um primo, e você não vê há um tempo, e você tá ali, aí todo mundo se reúne, aí tem parentes que você não conhece, que você não sabe de onde veio, mas que fazem parte da família. Entende? Aí você vai e começa a falar, conversar com aquela pessoa, eu me senti assim. Porque, na verdade, para mim, todos nós somos, né, uma grande família. Entendi. Universal. Não existe essa separação, não, então, nós não existe. dentre vocês não existe mesmo essa separação. Não, tanto que você não vai ver em lugar nenhum, nem Jesus Cristo quando veio aqui falando em nenhuma religião. Jesus, ele não montou, né, não instituiu nenhuma religião. Enfim, somos nós os homens que fazemos as separações. Isso é incrível, porque é como você dizer para as pessoas que ter contato com o divino, ter contato com Deus, ter contato com Jesus, independe se você está no Candomblé, sim, se você está na Umbanda. Né? O ateu também é uma pessoa, gente, ele tem né, a mesma coisa que a gente, e só por isso ele não seria, não teria as bênçãos que ele tem, só porque é ateu, enfim. Eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Porque Deus, ele está em nós, independente de acreditarmos ou não nele. Ele está por nós o tempo inteiro, independente da religião e se a gente acredita ou não. Isso é incrível, incrível. Para a gente terminar agora, se você pudesse dar para a gente alguma mensagem do tipo, eu sou uma pessoa leiga, eu estou vendo esse videocast, eu me interessei agora pela Umbanda,
O que você pode dizer para mim? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso ir em algum lugar? Como é que eu faço para conhecer um pouco mais da religião? Hoje em dia não é difícil, é super fácil, é só entrar na internet e procurar um lugar mais próximo da sua residência e visite, faça isso, sabe? Se permita, né? Se permita conhecer, se permita vivenciar, né? Experienciar, né? Ter essa experiência de conhecer uma casa. Nem que você vá e depois fale assim, eu fui, não me identifiquei e não gostei, mas pelo menos você se permitiu algo novo. Então é isso. Incrível. Gente, a gente vai encerrar essa entrevista agora, mas antes da gente terminar, nós do UmbandaCast trouxemos uma lembrança. Ah, que legal! Lembrança é muito bom. Licença, tá aqui. Obrigada. E aí, pode abrir? Pode abrir, claro. A gente quer ver. O povo é curioso, eu sou curiosa. Eu acredito que você também. Olha! Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por essa disponibilidade de estar conversando com a gente, trocando com a gente. Isso é incrível. Muito obrigada a você também que assistiu mais um episódio do UmbandaCast. E até a próxima.